Menos. Amigos, bom dia. Nós vamos para as nossas reflexões, como o próprio Eduardo já nos antecedeu, nós vamos estudar um pouco do Evangelho de Jesus, baseado no Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo de número 23, cujo título é Moral Estranha. É interessante porque esse capítulo vai tratar de algumas supostas colocações de Jesus que sofreram naturalmente com o passar do tempo e com as traduções, além das inserções existentes, sofreram deturpações, né? A interpretação acabou sendo deturpada. Nos recordamos, e não é ponto do capítulo central, mas para nós darmos aqui um aquecimento sobre o assunto, do próprio momento quando Cristo entra no templo e passa a expulsar os vendilhões, ou seja, os homens que comercializavam no templo, com uma chibata na mão, dando chicotadas nas pessoas. Ora, é um contraponto dentro do ensinamento do próprio Cristo, de amar o semelhante como a si mesmo, saindo dando chicotada nos outros. Seria a mesma coisa que nós tomássemos como exemplo aqui, que qualquer pessoa que venha fazer, qualquer expositor, expositora, orador, oradora que venha fazer uma palestra aqui, de repente, nos estimule a ficarmos melhores com um chicote na mão, nos dando chicotada nas costas, e a gente não vai receber o passe, e sim a chicotada. Seria um absurdo completo, não é verdade? Seria um absurdo completo, você vai ter que ficar bom. Né? Seria um absurdo completo e total. Ora, claro que Jesus, com certeza, admoestou, ou seja, deu orientação a respeito do que acontecia no templo no processo da comercialização. Por quê? Havia um deságio. As criaturas viajavam, lembremos-nos que a pé, né? Porque poucas pessoas tinham possibilidade de ter camelo ou qualquer coisa, transporte animal. Viajavam a pé e traziam, então, as suas ofertas, às vezes o cordeiro, que, claro, durante o período da viagem emagrecia, e chegava lá e o sujeito fazia um deságio para entregar o cordeiro gordo. Então ele dava o cordeiro dele mais magro, claro, pela viagem, pelo todo o tempo. Este é apenas um dos exemplos. E o cidadão dava ali um cordeiro gordo para o sacrifício e ele pagava uma diferença. E Jesus, numa das traduções dessa passagem, que nós tivemos oportunidade na Bíblia de Jerusalém, diz que Jesus faz uma admoestação, ou seja, é enérgico, e as suas palavras lembravam estalidos de chicote, que é muito diferente de dar chicotada nos outros, não é verdade? A base, inclusive, desse nosso capítulo. Olha, colocações que foram atribuídas a Jesus e interpretadas de maneira, por vezes, inadequada, como dissemos. Quem não odeia seu pai e sua mãe. Uma outra, abandonar pai, mãe e irmãos. Que é interessante que no próprio 10 Mandamentos você tem uma posição contrária a respeito de honrar pai e mãe. Outra ainda, deixar que os mortos enterrem os seus mortos. Mais uma, eu não vim trazer a paz, mas a divisão ou a espada. Nitidamente, se nós formos meditar a respeito de lições do Cristo, nesse tipo de colocação que ele faz, ou de ensinamento, nós vamos poder supor que, nesses casos, a ideia principal do pensamento de Jesus não foi bem traduzida, ou o sentido original tenha sofrido alguma alteração ao passar pela tradução de uma língua para outra. O que não é incomum nós verificarmos. Tivemos a oportunidade de ler uma entrevista de uma tradutora, entre outros tradutores aqui nos Estados Unidos, de obras de Emmanuel. E ela dizia da dificuldade de você fazer uma tradução do português para o inglês, porque não basta nós traduzirmos palavras. Porque o Emmanuel, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, ele é muito rico, entre outros autores, evidentemente, ele é muito rico nos seus ensinamentos, e o espírito superior diz muito com poucas palavras. Logicamente, você não vai traduzir o texto, mas você tem que colocar, inclusive, o conteúdo, que essa era a dificuldade. Dá para se imaginar
os aspectos dos acontecimentos de há mais de 2000 anos e as suas respectivas traduções, até porque as palavras, não é? Elas têm os seus significados. E, naturalmente, por exemplo, Jesus não escreveu nada. Ele falava em aramaico, que já é uma língua morta, e os evangelhos foram escritos em grego. Já começam aí as complicações. Mas tem mais. Foram escritos após a desencarnação dele e o mais antigo é atribuído ao Marcos 70 anos depois de Cristo. Vale lembrar também um outro detalhe importante. A grande maioria das pessoas eram analfabetas. Não sabiam ler e escrever. E era comum, até mesmo muito antes e depois da passagem do Cristo, não só relacionado às questões do Evangelho ou dos Evangelhos, que indivíduos utilizassem de nome de pessoas conhecidas e importantes nos textos aos quais fazia referência. Então, se eu fosse escrever um texto a respeito de Jesus, e eu, um ilustre desconhecido, e estivesse vivenciando, fosse contemporâneo de Pedro, o apóstolo, provavelmente utilizaria o nome de Pedro. Não de uma maneira inadequada, etc., mas pelo simples fato de endossar aquilo que estava sendo escrito. Então, por exemplo, muitos dos evangelhos, segundo estudiosos do assunto, podem não ter sido realmente escritos por aqueles que estão assinados. O que é muito natural, porque, por vezes, o indivíduo não tinha capacidade para isso. E o que acabava acontecendo, ele contava para alguém que escrevia e acabava assinando por ele. Então, imagine, quando nós contamos, porque, veja, se nós formos passar uma informação aqui, isso são testes, às vezes, feitos em empresas. Se você passa uma informação, você conta uma história, aquela determinada passagem atua em cada um de nós de maneira diferente, sim ou não? Porque são valores diferentes, não são valores só desta existência. Experiências passadas em existências anteriores estão reservadas todas em nós, no nosso inconsciente profundo. E depende de como a emoção foi tocada, os sentimentos aconteceram em relação a determinada experiência, aquilo não vem à tona como se fosse uma recordação da existência anterior, mas vem à tona por intuição. Então a história que nós ouvimos e vamos repassar vai ter o colorido de quem? Uma parte de quem contou e a parte daquilo que nos afeta. Então imaginemos isso em relação quando você vai passar informações de alguém que, por exemplo, até mesmo encontramos escritos 70 anos depois. A escrita, outro detalhe, era manual. O Novo Testamento nós encontramos por volta de mais ou menos 27 livros que foram encontrados e 16 ou 17 autores ao longo de 70 anos. Então é muita informação, que depois foi acabando sendo compilada para poder chegar a um resultado que fosse comum e o mais adequado possível. Como eram cópias feitas à mão, diferenças de grafias. Hoje não é mais tão comum, mas parecia que formar-se em medicina era obrigatório ter letra ilegível. Lembra-se disso? Era impressionante, parece que o indivíduo tinha obrigação, se eu tivesse uma letra bonita, etc., uma caligrafia bonita, ele tinha que esculhambar a caligrafia para poder você levar aqueles hieróglifos para dar para outro que conseguia traduzir os hieróglifos para você, que era o farmacêutico, aquela criatura preparada para poder... E você não sabia nem o que você ia tomar naquela coisa. Você assim, mas o que será que é esta coisa aqui? Era aquilo que você não precisava ficar sabendo, você só precisava tomar. Se ia fazer efeito ou não. Bom, mudou muito, Hoje você vai e o médico já coloca, te manda por internet, ou te dá imediatamente um documento impresso, etc. O que ficou muito mais confiável. Imaginemos você copiar à mão. As suas emoções também vão ali. De repente você diz assim, essa palavra não está muito adequada, eu vou dar uma melhorada no texto. É como a gente vulgarmente diz,
dá o texto para o chefe e ele põe a vírgula. Sem a vírgula, aquele texto não tinha o brilhantismo que podia apresentar. Um outro detalhe eram as traduções, né? Para o latim e depois para as línguas modernas. Então sai do aramaico, vai para o latim, depois vai para a língua moderna. Então você imagina o que rola. E as palavras com várias significações e também limitações da língua. Se você pegar aquele momento em que Jesus está já crucificado, ele diz Eli, Eli, lama sabachthani. Significa, Pai, Pai, por que me desamparaste? Não parece um contrassenso? Não só parece, né? Como diante da grandeza da missão, só pode ser. Mas se você pegar no aramaico, Eli, Eli, lama sabachthani, significa, Pai, Pai, como me glorificas? Mudou uma vogal. Mudou o sentido com uma vogal, dada a pobreza da linguagem, dada a pobreza do aramaico. Então muda-se o sentido daquilo que estava acontecendo. Então imaginemos, né, dentro do capítulo o que a gente tem. E fora os acréscimos posteriores. Né? Porque, infelizmente, acaba se acomodando para certas situações. Né? Se acomoda. A gente não vê isso até hoje? Depende de quem está no comando, acomoda-se para fazer assim um ajeitamento, no português improvisado, daquela ajeitada. Muito bem. Isso tem algum problema aí? Não, isso é da situação da necessidade das criaturas, etc. À medida que nós vamos evoluindo, nós vamos tirando isso da frente, porque a ética, a moral vai prevalecendo. Então, dentro desses aspectos de palavras e significados, vamos a alguns exemplos efetivos do capítulo. Ele disse, e lhes digo mais, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. O que é interessante é que, primeiro, quem é rico não pode... Você não pode ficar rico, senão nós não estaremos de bem com a divindade. Já começa o absurdo daí, porque vamos considerar quem dentre nós... Né, isso foi uma pergunta de Jesus há mais de 2000 anos, fazendo com que as criaturas da época, com o exemplo simples, raciocinassem a respeito, usassem da razão. Diz, quem dentre vós, se o filho lhe pedir pão, lhe daria pedra, ou se o filho lhe pedir um peixe, lhe daria uma serpente? Nem vós fazeis isso aos vossos filhos, que dizer Deus. Não é fantástico? Quem de nós aqui, em sã consciência, não quer para a criatura amada, seja filho, seja parceiro, parceira, até mesmo para o pet que nós tenhamos, não quer o melhor para essa criatura? Quem de nós não quer melhor? A não ser que nós tenhamos um problema psiquiátrico grave, não é? Que nós tenhamos alguma necessidade de internação imediata, nós temos uma atitude diferente para aquele que está do nosso lado, para não lhe atribuir valor. Não é assim? Então, muito bem, é como um pai pode não querer que o filho se dê bem. Não é essa a relação. A relação é da questão do apego, da escravização nos aspectos da matéria, a começar do próprio corpo e coisas do gênero. Não que se ainda, até porque existia uma outra razão de natureza política por trás disso. A grande maioria era miserável. Era miserável, não era pobre, era miserável. As pessoas, a grande maioria, tentava sobreviver, não é viver. Enquanto a minoria que detinha o poder e os valores e o dinheiro, eles viviam. Ora, qual é a relação melhor que pode se dar para uma criatura que vive na linha da miséria? Se você, no estado que você estiver, Deus gosta de você. Não é? Mas quem de nós, de sã consciência, quer ver a sua criatura amada sofrendo por enfermidades, vivendo na miséria e assim sucessivamente? Não é verdade? Então veja que são acomodações feitas por interesses outros que naturalmente estavam de acordo com a questão evolutiva das criaturas. Dentro desse aspecto, nós temos a mesma significação da palavra, que camelo e cabo é a mesma palavra entre camelo e cabo. Querem ver no português? Manga e manga. Manga de camisa e manga, que é a fruta.
Ok? Então, é meio incoerente, porque como é que a gente ia fazer para pegar o camelo e passar, não é, numa agulha? Ia ficar muito complicado. Após tentativas inúmeras, o esgotamento acontece, né, o estresse, e o camelo, pobre coitado, fica arrebentado. Veja, passar pelo fundo da agulha não foi bem isso que Jesus se referiu a uma agulha, não é? Seria completamente incoerente. Porém, nas muralhas existia uma seteira que era em forma de agulha. Isto é uma das versões de muralhas existentes, mas existe uma outra a mais. Quando o indivíduo chegava carregado, ele próprio carregado, porque a grande maioria nem camelo tinha, para estar com o camelo carregado, mas chegasse carregado ou com o animal carregado, em determinado momento do dia, e isso era antes do anoitecer, os portões das muralhas eram fechados. Você ainda encontra em ruínas este tipo de porta ao lado do portão principal, que é em formato de agulha, que passa um indivíduo. Se ele estiver muito carregado com a tralharada toda, ele vai ter que se desvencilhar daquilo para puxar e poder passar. Um camelo sequer passaria. Percebeu como muda completamente a versão das suas colocações? Que é interessante notar. Então, existem duas opções, né? Ele poderia estar se referindo a uma situação assim ou a própria entrada lateral dos portões principais ou do portão principal de uma muralha. Mas aí vamos pegar, então, dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, o que fala Kardec a respeito do assunto. Ele diz o seguinte: cumpre aos demais se atenda aos costumes e ao caráter dos povos, pelo muito que influem sobre o gênio particular de seus idiomas. Há toda uma necessidade de adaptar-se para se fazer entendido. É por isso que muitos dos nossos hábitos não são entendidos pelo povo aqui americano e muitos deles, para nós também são estranhos até nós nos adaptarmos. Não é assim? É tão simples quanto, dá para a gente entender bem, porque essa experiência, para todos nós, ela é vivida, né? Ela está materializada. Isso é extremamente importante. Vamos para um outro. Jesus, quando fala para odiar os pais. E é interessante porque ele diz assim: se alguém vem a mim e não odeia a seu pai e a sua mãe, não é digno do reino dos céus. De novo, né? Vamos lá nos 10 mandamentos, onde temos o honrar pai e mãe. Aonde são as criaturas, não importa se nós temos aí o nível de prova, de resgate, do que for, são as criaturas que, aliás, André Luiz, no livro Os Mensageiros, quando ele está lá no centro dos mensageiros, essa obra é uma obra também estudada aqui no KSSF, nas aulas regulares, ele se depara com, imagina que essa obra é de 1944, se nós não nos enganamos na data, 44 ou 46. Então é uma criatura que está vivenciando essa realidade antes desta década. Então dá para imaginar como é que devia ser a cabeça de um cidadão neste período. Ele se depara com 2 manequins perfeitos de seres humanos, um homem e uma mulher, desnudos, evidentemente, e cuja luminosidade se acentuava no órgão sexual. E ele fica todo cheio de dedos, ruborizado e coisas assim, e ele é advertido. Diz assim: André, por que isso tudo? Estas são as portas abençoadas da reencarnação para a criatura humana. Ora, como se referir aos pais, pior que tenha sido o relacionamento, que por vezes são ajustes entre espíritos, nós sabemos disso, como se referir aos pais de uma maneira a odiá-los? Então veja que não faz sentido um Jesus que, aliás, faz todo um processo de cuidado com a sua própria mãe quando estava crucificado. Uma das suas preocupações, não, mas uma das suas solicitações quando estava crucificado foi para João, em relação à mãe. Quando ele se refere, ele diz para João: filho, aí é que está a sua mãe, mulher, aí está o seu filho.
E nós sabemos que João cuidou até de Maria até o desencarne dela. Veja, o indivíduo está crucificado, está próximo do desencarne. E vai olhar para a cena e vai fazer uma recomendação pelo respeito que tinha, claro, não só pela mãe, mas pelo pai, mas ela já era viúva, pelo respeito que tinha. A profissão, por exemplo, de carpinteiro é a profissão assimilada do pai, que era uma tradição, né, para passar do pai para o filho a profissão do pai. Então, veja, ele trabalha com o pai, ele tem relação com família. O seu irmão Tiago, que foi também um dos seus apóstolos, não é, estava junto com ele respeitava a família, apesar de alguns familiares não entenderem bem, não é, qual era a sua missão, ou não entenderem bem a sua maneira de ver a vida, que era completamente diferente do que estava nas tradições conhecidas. A palavra, então, odiar, significa amar menos. Olha o exemplo que se encontra na Gênesis, no Velho Testamento, onde o texto diz: e Jacó amou também mais a Raquel que a Lia, e Jeová, vendo que Lia era odiada, ou seja, era menos amada. Em que sentido? Vamos buscar Kardec novamente, e ele diz o seguinte: cumpre despojar o termo odiar da sua acepção moderna, como contrário ao espírito do ensino de Jesus. Não era odiar, e sim buscar os aspectos da existência real, a condição da divindade, e não efetivamente odiar pai e mãe. Era pura e simplesmente nesse particular que ele disse, até porque ele dá continuidade dizendo abandonar pai, mãe e filhos, que é outra coisa bastante delicada de se entender, porque não é rejeitar a família, porque seria negação da doutrina do Cristo. Né? É fazer dos interesses da vida futura prevalecerem sobre os interesses humanos, o que está de acordo com a sua doutrina, ou seja, não é o apego, não é? Porque começar de filhos, apesar de terem pessoas que afirmam dessa maneira, que criam os filhos para si mesmos. Ora, nós criamos filhos para o mundo, não é assim? Nós não vamos passar a odiar os pais porque, de repente, nós temos que nos separar deles. Porque nós temos que cuidar, constituir família e assim sucessivamente. Não há essa relação. Esse amar menos não é diminuir o amor dos pais para a questão de amar A, B ou C, mas é pura e simplesmente entender esta questão do que é o relacionamento entre nós e do que é o relacionamento nosso para com a divindade. Ou seja, ela se amplia muito, por isso o entendimento. Abandonar, no caso, pai, mães e filhos, é a lógica da separação. Por exemplo, no interesse da pátria, né? Aquele que vai marchar em defesa do país. Não acontece isso? Ele não está abandonando, mas ele tem uma situação de necessidade, de obrigação. Outro aspecto, o interesse da família, a filha ou o filho que deixa os pais e acompanha o marido na construção de outra família. Mas isso não quer dizer que vai abandoná-los, que vai esquecê-los, que vai quebrar relacionamento. É muito diferente do que uma observação de natureza distorcida. Um outro ainda, no interesse da vida futura. Ou seja, o exemplo dos apóstolos, quando Pedro diz: quanto a nós, vês que tudo deixamos e te seguimos. Mas veja, em momento nenhum, né, as famílias de Pedro, dos apóstolos que os seguiram, ficaram abandonadas por eles, né, porque nós verificamos que eles levavam as famílias juntos. Agora, a relação é o problema do apego. Porque não é meu, não é minha. Não é verdade? Não é meu, não é minha. Nós, em relação ao próprio corpo físico, ele não nos pertence. Nós somos usufrutuários. Até porque, para deixá-lo, puxa, fulano desencarnou, mas ele estava tão bem, desencarnou bem. Se estava tão bem, desencarnou bem. Mas não é assim? É muito simples. Para reencarnar, não. Precisa de um trabalho gigantesco, programação, não sei o quê e tal. Ajusta tudo. Aí o pessoal chega, a gente reencarna. Depois de 9 meses, uns apressadinhos querem vir com 7. Aí reencarna. Reencarnou até o processo de reencarnação, segundo André Luiz no Missionários da Luz, nessa obra, se fecha mais ou menos aos 7 anos de idade.
Até 7 anos você não sabe se você está indo, se você está voltando, onde é que você está. Aí tem toda aquela fase que nós vamos passar por adolescência, que a gente não sabe se é gente, se é salsicha, questiona a gente, o mundo, né? Todo mundo está errado, até prova em contrário, etc. Quando a gente se dá conta, quantos anos nós temos? 70. Quando se dá? Quando se dá? Bom, mas não é uma realidade? Quando a gente se dá conta, quanto tempo já é decorrido? Para sair do planeta, não precisa de toda essa preparação. Né? É muito rápido. Então, na realidade, essa questão do apego. Nós já chegamos a atender casos em trabalhos especializados em casa espírita que, se não cuidasse do desencarnado, tinha que se cuidar do desencarnado porque a pessoa, o encarnado, é que estava obsidiando o desencarnado. Não deixava que ele tomasse o rumo dele na vida, na dimensão em que ele se encontrava. Então, as coisas mais esdrúxulas possíveis. Num dos casos atendidos do desencarnado, no caso a esposa, mas podia ter sido o marido, ela chegava a entrar dentro do guarda-roupa, não era closet, era guarda-roupa. Ela sentava dentro do guarda-roupa, porque ela manteve todas as roupas do falecido, para ficar cheirando os ternos que ele usava. E o cara querendo ir embora. Um outro caso, numa mensagem recebida na mesa de trabalho do Grupo Espírita da Prece, pelo Chico, o rapaz, um jovem de 19 anos, disse na mensagem: mamãe, doe tudo o que está no meu quarto e que a senhora mantém intacto para as pessoas mais necessitadas. Era um quarto, o quarto dele ficou, desde o momento do desencarne, por um acidente automobilístico, ficou fechado, e ela só abria, porque ela tinha a chave, ela abria para a moça que ia fazer, a profissional que ia fazer a limpeza. Então a raquete, do jeito que ele deixou, porque ele era jogador de tênis, etc., ela levantava a raquete, passava o pano, fazia a limpeza, voltava no mesmo lugar, e ela trancava a chave, e em algumas horas do dia ela entrava para sentar na cama dele e ficar chorando. Então virou um templo de dor. Nós falamos num caso assim, mas pode ser qualquer outro caso. São apenas exemplos que nós tivemos a oportunidade de, ao vivo e a cores, presenciar, porque ela depois contou a história. E ele disse na mensagem: doe tudo. Ou seja, não crie prisões, né, apegos em relação... Claro, nós vamos nos lembrar da pessoa querida e vamos nos emocionar? Sem dúvida. Nós temos o amigo, a pessoa querida, seja familiar ou não, que, por exemplo, seja transferido, e hoje é a coisa mais comum do mundo, a criatura ser transferida de um país para outro a trabalho. Você vai poder visualizá-lo em ligações através do celular, etc., no audiovisual, e poderá se emocionar, sim ou não? Porque as saudades é uma coisa natural nos espíritos. A gente vê isso também em André Luiz, numa determinada passagem. No A Vida Continua, as entidades se emocionam com o acontecido e ele vai dizer o seguinte: eram mentores, eram criaturas mais elevadas. Ele vai dizer assim: a elevação não suprime o sentimento nobre. Então não é o desespero, é a questão do sentimento, a questão da saudade. É esse aspecto que se relaciona, e aí Kardec também vai trabalhar o ponto dizendo: os interesses da vida futura prevalecem sobre os interesses e todas as considerações humanas, sem desrespeitar quem quer que seja. Jesus também tem, no mesmo capítulo, encontramos o deixar aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. Na realidade, não se tratava de censura ao filho que desejava sepultar o pai, que é até uma questão, né, de lógica, uma questão de respeito. Não era essa censura. O que ele dizia era: tratava-se de um convite para aquele jovem cuidar dos interesses da vida futura. Ele não ia dizer: deixa o cadáver do teu pai aí e vem comigo.
São duas significações, né? Porque era a condição, ele não desrespeitaria a atitude do filho, de jeito nenhum. Ele faz uma relação com o acontecido. Aliás, era o que acontecia o tempo todo. Ele se utilizava de exemplos do dia a dia, da vida das pessoas, para colocar os ensinamentos e transformar, ou seja, ele tinha que colocar de uma maneira bastante simplificada. Então, quais eram os recursos? Muitos deles nós encontramos pelas parábolas, que eram historinhas, que por vezes acontece conosco. Nós vamos, por exemplo, numa palestra, assistimos uma palestra, outro dia mesmo eu fui, um conhecido chegou para mim e disse assim, rapaz, eu assisti uma palestra no YouTube de um expositor, de uma oradora, que é fantástico, você precisa assistir. Eu disse, quem é a oradora? Eu disse, não lembro bem. Eu falei, mas você pode me dizer então o nome da palestra? Eu disse, também não lembro. Eu falei, bom, vai ficar difícil encontrar no YouTube, não me lembro da oradora, não me lembro da palestra. Mas sobre o que ela falou? Sobre Jesus. Eu disse, bom, que legal, né? Que ótimo. Então eu posso pegar qualquer oradora que fale sobre Jesus, que vai ser fantástico. Mas veja, esses aspectos são importantes em relação à questão do nosso entendimento. Ele usava de parábola por quê? Porque às vezes numa palestra a oradora, o orador conta uma passagem de Jesus. A gente sai e, por vezes, com a quantidade de informações que nós temos, todos nós somos ricos em informações desta e de outras existências, determinada palavra funciona como um gatilho e a gente se dispersa. Quem é educador ou educadora sabe disso. A criança você percebe que ela está dispersa, o adulto não. Porque o adulto pode ficar, inclusive, assim. E está no mundo da lua. Né? E está fazendo assim, nossa, como está prestando atenção. Né? Você lembra daquelas aulas chatas na universidade que você ficava, meu Deus do céu, que hora que isso vai acabar? Né? Mas é fato. Por quê? Nós somos ricos em informações. Então, uma palavra é gatilho, o gatilho nos leva até determinada situação vivenciada, conhecida, seja lá como for, quando a gente volta, o assunto já está lá na frente. Mas a historinha, por vezes, nos prende a atenção. E eram técnicas utilizadas. Outro aspecto é quanto a ti, eles vai anunciar o reino de Deus. Um outro sentido também para a questão de deixe os mortos enterrem seus mortos, deixe que os inúteis, para eles próprios e para a sociedade, cuidem dos inúteis, que são próprios para eles próprios e para a sociedade. São aspectos muito mais aprofundados, porque se eu sou um inútil para mim e para a sociedade, eu sou um cadáver que anda. Não é verdade? Eu sou um cadáver que anda. Pura e simplesmente. Eu posso estar morto sem ter saído do corpo físico. Aliás, uma pergunta para todos nós meditarmos. Quem de fato está morto? Se nós tivéssemos, todos nós agora, na dimensão espiritual, quem é o morto para nós? Mas veja, o Livro dos Espíritos diz que, por exemplo, o corpo para o espírito é a mesma coisa que você se movimentar dentro de um pântano. Esse é o corpo para o espírito. Da neutralização que o corpo faz para o espírito. Tem um filme que é Os Outros. Um filme que é justamente isso. É o contrário. É o contrário, né? Somos Os desencarnados achando que os encarnados fossem os fantasmas. Achando que, na verdade, eles estão obsessores da casa. Exatamente. E no final do filme mostra justamente isso, que não. Eles é que estavam sediando Desencarnados. E eles eram os desencarnados. Então veja que a situação é, se a gente estivesse no plano espiritual, a pergunta também é, será que a gente não está? E não tem consciência disso? Muito bem. O que vai falar Kardec sobre essa questão? Jesus ensina dizendo, não te preocupes com o corpo. Não quer dizer, não desprezar o corpo, não é nada disso. Até porque Paulo de Tarso, na Epístola aos Coríntios, diz, o corpo é o templo do Espírito. Olha a valorização que é feita. Pensa antes no Espírito, vai ensinar o reino de Deus. Vai educar, eduque-se para educar através do exemplo. Vai dizer aos homens que a pátria deles não é a terra, mas o céu. Não se apegue, porque, de fato, quem se apega está preso à situação ou pessoas, ou seja, à condição que for. Continua no mesmo capítulo, eu não vim trazer a paz, mas a espada ou a divisão. Ele também não significa causar desordem e confusão que seriam semeadas por Jesus, que não era esse o objetivo.
significava que a doutrina dele provocaria conflitos e dissensões mesmo dentro da família. Um exemplo, o próprio Espiritismo. Né? Eu venho de uma família católica praticante e o dia que eu comuniquei, mamãe, que eu havia me tornado espírita, quase que eu sou internado. Porque, na época, né, o que não faz muito tempo, na época que eu era jovem, ser espírita era um problema. Ela disse, você vai ficar louco. Eu disse, só se for mais. Mas eram situações dessa natureza. Ainda acontece dentro de famílias? Sim. Eu tenho um amigo que é casado com uma evangélica e ele é espírita. É provação todo dia. Porque tem cobrança todo dia. Todo dia ele vai para o inferno, etc. Eu trabalhei numa empresa que tinha uma moça que era evangélica e que iria me salvar. Ela chegou uma hora que ela desistiu. Porque ela disse assim, ela chegou e disse assim, você não tem jeito mesmo, você vai para o inferno. Veja, mas era assim, era todos os dias, no horário do almoço, passava por uma doutrinação. Todo dia, para que eu largasse o espiritismo que me levaria para o inferno. Então, coisas simples. Imagina, né, nós encontramos dissensões, claro que às vezes com desculpas de religião, indivíduos tomam atitudes desnecessárias. Bom, o que vai dizer Kardec? Como Jesus, o espiritismo topa com o orgulho, o egoísmo, a ambição, a ganância, o fanatismo cego, os quais, levados às suas últimas trincheiras, tentam barrar-lhe o caminho e lhe suscitam entraves e perseguições. É normal. Tudo aquilo que vem no sentido de abrir perspectivas sofre oposição. Por isso, a necessidade que nós temos dentro da doutrina em relação à questão da fé e da razão, da fé raciocinada, que é o convite, porque existe uma distinção entre fé cega e raciocinada. Isto para aquele que tem a fé cega é uma verdade, 3 mais 4 dá 5, que é 3 mais um outro, né? Um outro item que pode dar 5. Esse é o conceito de uma fé completamente cega, né? E este é um conceito de fé raciocinada. E qual é a diferença, não é, entre fé versus a razão? A cega mistura verdadeiro com falso, choque com a razão efetivo, o excesso leva o fanatismo e os dogmas criam incrédulos. Então, nós encontramos toneladas de incrédulos, exatamente porque falta, né, para um indivíduo que raciocina. Imagina, na Idade Média, muitas criaturas queriam que as pessoas parassem de raciocinar, que parassem de pensar, ou seja, ou pensasse de uma única maneira. Isso é impossível. Então, na realidade, acaba criando incrédulos quando não se leva a questão da razão, ou a preferência pela situação de fé somada com a razão. A fé raciocinada ela vai se apoiar nos fatos e na lógica. Crê-se porque se tem certeza, e só se está certo quando se compreende. Por isso que Deus, por exemplo, não é meramente uma questão de crença, é uma questão de conhecimento. Não existe crença, existe saber. Não é verdade? Eu não creio em Deus, eu sei que Ele existe. É completamente diferente, porque a crença leva à decepção. A crença leva à decepção. Eu creio que hoje vai chover, então eu compro um guarda-chuva. Aí não chove, eu fico frustrado com o guarda-chuva. E ainda com dinheiro, quero devolver, mas peguei o vendedor na rua, não vou encontrar mais ele, então não vou devolver o guarda-chuva, fico com aquela tralha na mão. Quando eu sei, eu vou lá no serviço de meteorologia, que às vezes costuma dar as suas, né? Porque a natureza não diz assim, agora vou chover, agora não vou. Costuma ter, mas é grande a possibilidade da gente não ter, principalmente em países que têm catástrofe, como é o nosso caso. Sim ou não? Que você vai acompanhando o furacão. E agora ele vem. Agora ele vem. A galera corre para o posto, compra toda a gasolina, água, comida, tudo que pode, porque ele vem, de repente diz assim, agora eu não vou mais. Agora é classe 4, ele entra. Ele diz, agora eu não entro. Claro, mas existe o quê? Uma certa probabilidade. E nós fazemos o quê? Um exercício de
conhecimento, que é diferente. Eu creio que ele não vai entrar. Se ele entrar, a tua vida fica complicada. Não é verdade? Pois não. As pessoas que não acreditam em Deus, elas não sabem. Sim. Não sabem delas mesmas. Um dia elas vão se conhecer. E se conhecendo, você conhece a divindade. Até porque quem disse isso? Jesus. Não procure o reino dos céus aqui. Se disserem que está aqui ou acolá, não acrediteis, porque ele está dentro de vós. Não é fantástico? Mais de 2000 anos esse ensinamento. Que diz Kardec? Fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Ou seja, Luiz Sinhates diz o seguinte: a fé espírita há de ser uma fé em constante atualização, uma fé sempre renovada, sempre reconstruída, ou recairá lamentavelmente num novo tipo de fé cega, a que se contenta em apenas fingir que vê. Por isso que Jesus faz a recomendação. O pior cego é aquele que não quer ver. Não é aquele que tem a deficiência visual, mas é aquele que não quer ver. Muita paz a todos.